Oi, pessoal! De novo, a prof, né? Eu trouxe para vocês, então, o vídeo que a gente ficou de pôr para vocês, tá? Falando sobre verbo, que é o assunto da página 12 da apostila, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? A prof trouxe para vocês, mas trouxe no formato do Word, tá? Que é melhor para a prof trabalhar aqui, mostrando para vocês, então, sobre o que é o verbo, tá bom? Então, vamos lá. A prof vai pôr aqui. Veja bem, aqui tem uma definiçãozinha rápida do que é verbo, tá? Então, verbo é a palavra que exprime um fato, localizando esse fato no tempo, tá certo? Geralmente, ele vai exprimir uma ideia de ação, um estado, que pode ser um estado físico, estado de saúde ou estado psicológico de alguém, tá? Ou de algum ser. Também pode exprimir um fenômeno da natureza, certo? Ou seja, ventar, chover, nevar, trovejar, nevar, tá? Então, esses são fenômenos da natureza, certo? Bom, como a gente viu que aqui, olha bem, o verbo é uma palavra que exprime um fato, localizando, ou seja, localizando esse fato no tempo, a gente vai ver aqui uns exemplos com isso, tá? Olha só, vamos ver alguns exemplos. Então, eu peguei aqui uma pessoa que se chama Maria Antônia e escrevi assim: Maria Antônia chega de Paris neste avião. Quando é que a Maria Antônia chega? Agora. Maria Antônia chega agora. Isso indica que ela vem de Paris e ela chega neste momento, ou seja, no presente. A ação dela chegar está acontecendo exatamente agora, tá? Então, a esse tempo a gente fala que é o tempo presente. No segundo exemplo, nós temos a mesma Maria Antônia. Maria Antônia chegará de Paris a qualquer momento. Entenderam a diferença deste exemplo aqui para esse? No primeiro exemplo, ela chega neste momento. No segundo exemplo, ela ainda não chegou. Ela já chegou? Não, ela ainda vai chegar. Ou seja, é uma ação que vai acontecer no futuro. A Maria Antônia não chegou ainda de Paris, ela vai chegar. Então, Maria Antônia chegará de Paris a qualquer momento. Mais um exemplo. Maria Antônia chegou de Paris há horas. Ou seja, Maria Antônia chegou de Paris há horas. Quando ela chegou de Paris? Há horas. Já tem um tempo já que a Maria Antônia chegou. Então, essa ação que a Maria Antônia realizou, a gente dá o nome de pretérito perfeito. Porque foi uma ação que ela realizou e que ela concluiu num determinado momento. Quando foi esse momento? Há algumas horas. Já aconteceu isso. Então, essa ação dela chegar já está encerrada há horas, tá? Vamos para outro. Maria Antônia chegava de Paris sempre às quartas-feiras. Opa, olha a diferença que a gente já tem aqui, tá? Mais uma vez, ó. Maria Antônia chegava de Paris sempre às quartas-feiras. Ou seja, a Maria Antônia tinha costume de viajar para o exterior, né? Então, e ela sempre voltava de Paris às quartas-feiras. Então, vem a pergunta assim: quando ela chegava? Sempre no mesmo dia da semana. Era uma ação contínua, frequente, costumeiro. Era um costume da Maria Antônia chegar de Paris sempre às quartas-feiras. Bom, para esse tipo de ação que se realizava sempre, que tinha um costume de acontecer, a gente chama isso de pretérito imperfeito, tá? Ou seja, era uma ação que não terminava num determinado momento, não era só naquele momento que ela chegava de Paris, mas era constante, era toda semana,
tá? Então, por isso que a gente diz que é um pretérito imperfeito, ou seja, não concluído, não feito, tá? Então, era um pretérito que ainda não foi feito, não foi concluído, não foi finalmente terminado, tá? Então, esses tempos aqui são os que a gente mais utiliza, tá certo? Nas narrativas, principalmente, né? Então, os tempos que a gente mais utiliza, né? O presente, futuro e o pretérito perfeito, também o pretérito imperfeito. São os tempos mais usados na nossa fala, tá? Agora, tem também um outro tempo que a gente chama, veja bem como é que é o pretérito mais que perfeito, tá? Esse é um pouquinho mais difícil, mas ele quase não é usado, tá? Ele é mais utilizado em textos literários. Na nossa fala coloquial, a gente não usa isso daqui. É muito raro, tá? Então, olha só esse último exemplo. A gente tem assim, Maria Antônia, recém-chegara de Paris, embarcou para Roma. Perceberam que aqui, olha bem, Maria Antônia recém-chegara, né? Então ela chegou há pouco tempo. Recém-chegara de Paris. E o que aconteceu? Embarcou para Roma, tá? Ou seja, quando Maria Antônia chegara? Um pouco antes de embarcar para Roma, tá certo? Então, eu tenho uma ação que foi realizada antes desta ação aqui, ó, tá? Qual foi a ação que ela realizou? Chegar de Paris, né? Então, por isso a gente diz assim, que como ela fez esta ação aqui primeiro do que esta, a gente diz então que esse pretérito aqui, ele é mais que perfeito, ele é mais que terminado, tá? Ele foi mais do que concluído, porque em seguida ela praticou outra ação, tá bom? Então esse aqui, e presta bastante atenção que aqui não tem acento, tá, gente? Aqui não tem acento, tá? Então a gente pronuncia chegara. Chegara, a força da sílaba está aqui, ó, chegara, tá? Então, Maria Antônia recém-chegara de Paris, embarcou para Roma, tá bom? Bom, esses são os exemplos mais utilizados dos verbos, né? Dos tempos verbais, tá? E aí a prof trouxe para vocês realizarem uma atividade em casa que é bastante simples, mas ela não tem como errar, tá? Por quê? Olha bem o que está escrito na atividade. Copie no seu caderno os seguintes enunciados e complete com a palavra que falta. Então, o que vocês vão colocar no caderninho de vocês é justamente este aqui, tá? Então, você vai copiar este aqui e depois vocês já vão copiar estes enunciados aqui embaixo, tá? Essa parte aqui é só uma parte que é instrução para vocês, tá? É somente a instrução para vocês. Olha bem o que está escrito aqui. Você perceberá que essa palavra que está faltando vai indicar uma ação de alguém, o estado físico ou emocional de uma pessoa ou um ser, ou até mesmo um fenômeno da natureza. Essas palavras usadas por você são os verbos. Leia a frase completa e perceba que a palavra usada está dando um sentido completo ao enunciado e agora pode-se até identificar quando os fatos ocorrem. Então, quando você completar com essa palavra aqui, você vai usar apenas uma palavra, tá? Então, quando você completar com esta palavra que está faltando, você vai perceber que no final da sua frase toda, ela ganhou um sentido completo. E justamente a palavra que você completar aqui é a palavra que nós chamamos de verbo. Ela vai indicar, então, ou a ação de alguém, ou um estado psicológico, emocional de alguém, ou o fenômeno da natureza, tá? Então, não tem erro. Aqui não cabe outra palavra que não seja o verbo.
Prof, mas que tempo que eu vou utilizar? Eu vou pôr no presente, no passado, no futuro? Você decide. Você vai completar com a palavra que você acha adequada ali, tá? E independente do tempo. Por exemplo, você pode completar ali assim: minha avó prepara um delicioso bolo de chocolate. Ou você pode colocar: minha avó faz um delicioso bolo de chocolate. Ou pode ser: minha avó comeu um delicioso bolo de chocolate. Ou come, ou comerá um delicioso bolo de chocolate. Independente do tempo que você quiser colocar ali, você vai perceber que essa palavra é necessariamente um verbo, porque ela vai indicar a ação que alguém fez, um estado emocional, um estado físico ou um fenômeno da natureza. Tá certo? Bom, então essa aqui é a parte do verbo que a prof queria falar para vocês, tá? Para esclarecer rapidinho aqui, como eu já passei o conteúdo para vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui. Na apostila de vocês, o que eu quero que vocês foquem bastante? Eu quero que vocês foquem bastante na página 9 da apostila, tá? Nessas questões que a prof circulou. Deixa eu ver, endireitar melhor. Aí, tá? Veja bem ali onde eu sublinhei, onde eu circulei, tá certo? Então, esses termos são termos importantes. Tá? Então, esses termos são justamente os enunciados mais importantes, aquilo que nós precisamos para nós realizarmos a nossa atividade online. Tá certo? Deixa eu ver o que mais. E é isso, é o que eu queria mostrar mesmo na apostila de vocês. Que numa narrativa nós precisamos de um narrador, nós temos o tempo que acontecem as coisas, nós temos o espaço onde as coisas acontecem. Tá bom? Então foquem nisso, nessas palavrinhas-chave: narrador, tempo e espaço. Tá bom? E os verbos é isso que eu falei para vocês, que também toda narrativa precisa de verbo. E aí vocês vão ficar sabendo em que tempo que é que acontecem as ações. Tá certo, pessoal? Então tá bom. Bons estudos. Nossa atividade online é na terça-feira. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem a dúvida e na segunda-feira vocês me mandam um WhatsApp perguntando alguma coisa, tá? Descansem, estudem no tempo de vocês, para que vocês possam alcançar uma boa nota, tá bom? Nada de desespero, qualquer coisa na segunda-feira a gente se fala, tá? Beijo, pessoal, cuidem-se, usem máscaras e higienizem bem as mãos, tá certo?